Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos aqui novamente. Oi, Cristina. Oi, Tomás. Oi, José Eustáquio Alves. Olá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. A abertura hoje, a minha, só um cumprimento. A abertura hoje fica por conta do Taquinho, do José Eustáquio. Taquinho, abra o programa. Não, hoje eu acho que tem duas coisas que são muito marcantes, que a gente está gravando na sexta-feira, né? É que essa semana, e principalmente ontem, né, o Brasil bateu vários recordes e assumiu o primeiro lugar disparado no número de casos e no número de mortes da Covid-19. Né? No número diário, nós já passamos os Estados Unidos, né? Somos o primeiro, e ontem nós tivemos quase 1.500 mortes em 24 horas. Isso dá mais de uma morte por minuto. Então, assim, é uma situação extremamente dolorida, né, para o país todo, e o mais impressionante é que os dados saíram quase meia-noite no site. Né? O Ministério da Saúde, ele não está fazendo mais as coletivas, ele não está publicando mais o boletim epidemiológico, ele não está lançando orientações para a população, ele não está se posicionando sobre essa questão da quarentena, da flexibilização. É como se a gente não tivesse um Ministério da Saúde no Brasil no meio da maior pandemia do mundo, né, dos últimos 100 anos, é a maior pandemia da história brasileira. Então, essa situação do Ministério da Saúde é uma situação absolutamente vergonhosa. E ela vem num momento em que o presidente, ele falou a pior frase que eu já vi de todos os momentos, se é possível a gente classificar, né, de tantas frases ruins, é a que ele falou essa semana. O que ele falou que é o seguinte, que todo mundo morre, que a morte é um destino. Né? E o que ele não entende é exatamente uma coisa que a gente já discutiu aqui, Alberto, é que uma das maiores conquistas da humanidade foi o aumento da esperança de vida da população mundial. Antes de 1900, no final do século XIX, a esperança de vida no mundo era menos de 30 anos. Em 2000, ela já era 66 anos, e hoje 73 anos no mundo, a média do mundo. Ou seja, a humanidade, através do conhecimento, através da intervenção deliberada, ela conseguiu esticar o tempo de vida. Né? E o presidente da República, ele diz que a morte é inevitável. A morte, de um modo geral, é inevitável, mas a morte evitável, né? Essa morte que vem por conta de uma pandemia, essa morte é evitável. Ela não é uma fatalidade. E para evitar essa morte, o Ministério da Saúde e o governo, eles tinham de atuar firmemente neste momento. Né? E o que está acontecendo é o seguinte, o Congresso aprovou, né, um fundo de quase 9 bilhões de dólares para o combate ao coronavírus, e o presidente vetou esse recurso. Então, eu me pergunto o seguinte, o que está passando na cabeça do presidente? Que é como se fosse um médico que se recusa a operar o paciente, porque o paciente vai morrer de qualquer jeito. Então, eu não vou operar, eu não vou tratar. Né? É como se fosse um marinheiro, né, que visse um náufrago e falasse, não, deixa ele morrer, porque a morte é inevitável. Então, assim, eu não consigo entender como que a gente pode ter um presidente atuando e falando essas coisas. Né? E o Brasil batendo tantos recordes. Então, isso aí é uma coisa muito assustadora. E para completar o assustador, né, nós estamos gravando no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E existe uma outra pandemia, aí, entre aspas, né, que é a sexta extinção em massa das espécies. Né? E nós também estamos num governo que tem um ministro do Meio Ambiente que fala que a gente tem que aproveitar
o coronavírus para passar uma legislação para a destruição do meio ambiente e para fazer um grande ecocídio no Brasil. Então, nós temos uma situação de genocídio da população brasileira e temos uma situação de ecocídio da vida não humana no Brasil. Onde nós vamos parar desse jeito? Quinho, se eu posso fazer um comentário, gostei muito da sua introdução, concordo com tudo que você disse. E essa semana eu fui convidado para escrever um pequeno artigo, que eu acho que vai sair nas próximas semanas, sobre... Eu estudo muito populismo, não é? Então, sobre populismo no Brasil com Bolsonaro no meio da pandemia. E o editor, uma hora, me perguntou, nas trocas, idas e voltas do artigo, ele me perguntou se eu podia falar mais sobre a ideologia do Bolsonaro, né? Qual é a ideologia do Bolsonaro? Eu percebi que eu tenho uma dificuldade de classificar ideologicamente o Bolsonaro. Ele é nacionalista? Não sei, ele vai, como se fala, faz manifestação com a bandeira americana no fundo, enfim, é super submisso aos Estados Unidos, então não sei se ele é verdadeiramente nacionalista, ele é conservador pela família, olha todas as coisas, o comportamento dele. E pensando muito sobre isso, eu percebi que o Bolsonaro é uma pessoa que, não sei se a gente pode dizer que isso define a ideologia dele, mas ela é muito marcada por um completo desrespeito, uma completa falta de importância pela vida e uma banalização da morte. Acho que por conta da tradição, de onde ele veio, no passado militar dele, ele mesmo já disse que o que ele é bom mesmo é matar, ele não sabe nada de economia, e todas as declarações durante a pandemia do e daí, o que ele já tinha dito lá atrás, que tinha que matar 30 mil, conseguiu, olha só, matamos 30 mil de Covid. Ele falou lá no final dos anos 90 que a solução para o Brasil era matar 30 mil. Enfim, eu acho que ele realmente encarna ali uma pulsão de morte, de destruição, que não tem muito projeto. O projeto é algo que me parece faltar no governo do Bolsonaro. Se você coloca um bolsonarista, talvez, contra a parede e pergunta qual é o projeto, onde é que vocês querem nos levar, o que vocês querem construir? Não tem projeto para construir nada. É um movimento um pouco acéfalo, aliás, totalmente acéfalo, no sentido de destruir tudo que foi feito. Então, de novo, no meio ambiente é a mesma coisa. Qual é o projeto do ministro do meio ambiente? É a destruição do meio ambiente. Qual o projeto? A gente pode falar hoje, acho um tema importante, apesar de sermos aqui quatro brancos, a questão do racismo que reapareceu no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, até aqui na França. Mas qual é o projeto da Fundação Palmares no governo Bolsonaro? É acabar com a luta antirracista. Enfim, em todas as pastas, o projeto do Bolsonaro é apenas de destruir, não é de colocar nada novo no lugar. É transformar, eu acho que a ideologia dele é uma ideologia da lei do mais forte. E quando ele se associou ao Paulo Guedes, então se tornou, por ali, interesses eleitorais, no meu ver, um neoliberal, um liberal, isso apenas se potencializou. Me parece que é a lei do mais forte, pura e simplesmente. Taquinho, eu queria me colocar inteiramente, enfim, assinar o que você falou hoje aqui na abertura do nosso programa. Eu acho que se nós aqui do Manhattan Disconnection fôssemos algum dia publicar um editorial sobre este momento do governo Bolsonaro, seria exatamente isso que você falou, né? Um governo genocida e ecocida. Então, obrigada por ter vocalizado, eu acho que exatamente um sentimento e uma percepção que é comum de nós todos aqui diante da gravidade desse momento que o Brasil atravessa. Eu acho que, bom, a gente está no meio da pandemia, então as coisas ainda estão acontecendo nesse turbilhão, mas a gente já sabe, nós já somos capazes, evidentemente, de dimensionar a tragédia que se abateu sobre o Brasil, que é essa conjugação desses dois vírus, sobre os quais a gente já falou aqui, o coronavírus e o bolsonavírus. O coronavírus, aliás, que tem sido uma preocupação constante nossa. Vocês estavam falando, eu estava lembrando, em janeiro, né, quando ainda estava no começo, a pandemia ainda estava lá meio que confinada na China, começando a se espalhar. Eu lembro de nós termos feito um programa, eu estava em Londres até, por isso que eu sei que é janeiro, porque eu estava em Londres em janeiro, e a gente desde então tem falado desse assunto constantemente, né? Então, ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: qualquer pessoa medianamente informada, desde aquela época, já sabia da gravidade dessa situação. Então, um governo não pode se dar ao luxo de dizer que não sabia da gravidade da situação e que não se preparou o suficiente.
E justamente nesse momento em que a pandemia atinge o auge aqui no Brasil, nós temos o Ministério da Saúde completamente opaco, não se sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Os números são divulgados agora à tarde da noite, parece que é para a imprensa não divulgar no seu horário nobre, justamente no momento em que o governo tinha que ser mais transparente, tinha que dar a orientação para a população, tinha que dar um comando único, em conjunto com governadores e prefeitos. Governadores e prefeitos estão tomando as medidas, tomaram medidas, mas eles não podem tudo, eles têm limites na sua atuação, né? E a pressão também sobre eles pela reabertura do comércio, etc., também é muito grande. Daí a importância de uma coordenação, de um comando unificado, que deveria ter partido do governo federal e que não partiu, ao contrário, né? Ele faz tudo ao contrário. Enfim, a gente já sabe, eu acho que assim, essa crise ainda vai se agravar, os efeitos do coronavírus ainda serão mais devastadores do que a gente teve até agora no Brasil. A Organização Mundial de Saúde acaba de se manifestar, falando que está muito preocupada com o Brasil, dizendo que a gente tem que rastrear esse vírus, tinha que aumentar a testagem, enfim, saber por onde está indo a infecção, porque só assim você consegue conter a propagação do vírus. E nós não estamos fazendo nada disso. O que já nós sabemos, sim, com certeza, o dia que a história se debruçar sobre esse governo Bolsonaro, o número que vai marcar o governo Bolsonaro para sempre e nas páginas da história é o número de mortos por coronavírus no Brasil. Não tem PIB, que vai ser um desastre também, mas nada vai ser, nenhum número vai ser mais assustador e nenhum número vai ser mais significativo do que é o governo Bolsonaro, do que o número de mortos pelo coronavírus no Brasil, que já passa de 30 mil. Realmente, mais de um morto por minuto é uma conta difícil de assimilar. Então, não tem PIB, não tem crescimento, não tem indicador social, não tem nada. O governo Bolsonaro será marcado nos livros de história pelo número de mortos por coronavírus no Brasil. Isso é absolutamente devastador, isso exige de nós, inclusive, um preparo emocional para lidar com isso, que é muito difícil, enfim, é isso. Nós estamos diante de um governo genocida. É muito difícil até falar sobre isso. Bolsonaro chegou ao poder representando e trazendo junto com ele três direitas, né? A direita liberal, cujo emblema é Paulo Guedes, a direita liberal do livre mercado, da redução de gastos públicos, da privatização, a direita cristã, cujo principal emblema é Damares Alves no ministério, mas a própria aliança com a Igreja Universal do Reino de Deus, e a direita autoritária, que aí tem os militares. Então ele colocou essas três direitas no seu governo, e ele deve a sua eleição à união dessas três direitas. Faltou uma quarta direita, que é a direita política, que ele negou durante toda a campanha eleitoral. Ele disse, não, eu sou antipolítica, isso é a velha política, ele jogou fora a direita política. O que está acontecendo agora? Bolsonaro, para se sustentar em função, enfim, do grande erro cometido, não sei se chama isso de erro, intencionalidade, enfim, não importa, em função do caminho que ele decidiu trilhar com relação à pandemia, ele precisa agora da direita política, da direita clientelista, cujo centrão é o principal emblema, enfim, é efetivo. Então, agora ele coloca a quarta direita, essas quatro direitas, que pela literatura da ciência política já estão identificadas, ele coloca a quarta direita dentro do governo. Então, a direita política, a direita clientelista entram em seu governo. Agora, não sabemos, é isso que tem aí uma possibilidade de acontecer. Eu acho que a direita cristã está bem abrigada, a direita autoritária está bem abrigada em seu governo, não há sinal de que irão sair do governo, mas a direita política, clientelista, já começou a pressionar para a saída da direita liberal, o que significa substituir, que significaria, né, substituir Paulo Guedes por alguém mais gastador no Ministério da Economia. Então, acho que isso é importante que seja pontuado. Eu achei muito interessante essa análise e juntando com o que o Tomás falou, quer dizer, a gente vai ter uma consolidação de uma direita no poder sem projeto. Então, assim, eu acho que o Brasil vai estar na pior situação, porque a média da população brasileira, ela não tem esse perfil, né, dessas quatro direitas que o Alberto falou.
a média da população brasileira ela tem um perfil um pouco diferente. Que você, né, no livro aí de A Cabeça do Brasileiro, a gente vê que durante muito tempo, né, a maior parte aí do período de redemocratização, a disputa foi entre PSDB e PT. Né? Então, é uma esquerda com um centro-esquerda, vamos dizer assim. Né? E agora a gente está indo para um espectro político completamente, vamos dizer assim, à direita da curva, né? E enquanto a maior parte da população está ou no centro ou mais à esquerda da curva. Né? Então, a gente vai estar numa situação de completo confronto, né, entre essa situação do governo e uma situação da economia e uma situação da saúde que está se agravando cada vez mais, e também do meio ambiente. Né? Então, nós temos aí a economia, né, a saúde, o meio ambiente e, vamos dizer, a desigualdade social, para fazer quatro tendências do outro lado, que o Alberto falou, né? A gente tem 4 direitos no poder com 4 grandes problemas sociais que não se dialogam. Então, a gente tem um cenário de caos aí pela frente, no meu ver. Marquinho, deixa eu discordar só de um ponto que você falou. Eu acho que tem um projeto, sim. Quer dizer, tem vários projetos de direita dentro de um governo de direita. As pessoas falam, o Ricardo Salles não tem projeto. Não, o projeto dele é esse, claramente, é desmontar todo o arcabouço de proteção ambiental. Por quê? Porque o projeto dele é o liberou geral para o agronegócio. Então, assim, parece não ter projeto, mas tem projeto. Né? Mas, Cristina, eu acho o seguinte... É desmontar. Não, eles concordo com você, seguinte, que eles têm uma atuação clara do que eles estão querendo. Mas eu não estou chamando projeto desse sentido, porque nem o agronegócio interessa. Por exemplo, quando se ataca a China, como o ministro da Educação atacou a China, é uma coisa completamente sem sentido, porque assim, é também racista, né? Foi uma declaração racista contra os asiáticos. Os chineses, os asiáticos sempre sofreram esse racismo, né, por parte dos ocidentais. Mas que não é vendível nem para o agronegócio. Tem vários setores do agronegócio que não concordam com essa destruição em massa do meio ambiente, porque eles sabem que isso vai tirar mercado deles. São vários setores do agronegócio, né? Também com seus interesses, às vezes conflitantes, às vezes contraditórios, mas, no geral, a linha do Ricardo Salles é afrouxa a legislação, né? Você vê isso claramente agora, o lobby da mineração está toda para liberar garimpo até em terra indígena, a gente até falou aqui sobre isso. Agora, se eu posso fazer um comentário... Existem, sim, projetos, todos eles de direita, com as suas contradições, e, enfim, com os seus conflitos, e tentando ver quem consegue avançar mais ou menos, mas esses projetos existem, é só isso que eu quero pontuar. Se eu posso fazer um comentário sobre isso, acho que o Alberto pontuou bem que o Bolsonaro está tentando se aproximar do centrão, que na verdade é uma direita parlamentar, não é? Que tem um interesse diferente do Paulo Guedes, então acho que se de fato ele fosse nesse sentido e conseguisse incorporar esse setor, teria uma mudança importante da dinâmica mesmo do governo, mas ele está fazendo isso porque ele está acuado, não é? Bolsonaro não está fazendo isso por razões ideológicas, programáticas, ele está fazendo isso porque ele quer sobreviver. E nós vemos, com o avançar da crise da pandemia, o enfraquecimento que parece crescente do Bolsonaro. E semana passada, no domingo da semana passada, nós tivemos uma pequena primeira manifestação que reuniu ali, enfim, setores de torcidas organizadas, e nós vimos nas redes sociais ali um aumento da disseminação de bandeiras antifascistas e tudo mais, e de acordo com a Folha de São Paulo, poderia ser feito um paralelo entre isso e um começo de um movimento como foi o das Diretas Já. Então, ali, quem sabe, a primeira fagulha para um movimento pela remoção do Bolsonaro. Eu queria saber se vocês acham que essas manifestações, se elas vingam, se esses manifestos que têm circulado, se eles conseguem criar uma frente democrática para barrar o Bolsonaro, para eventualmente tirar o Bolsonaro do poder, quais são os desafios?
Tem muito. Deixa eu dar logo aqui o meu ponto de vista, depois acho que o Taquinho e o Alberto complementam melhor. Eu acho que pelos primeiros movimentos, pelas primeiras repercussões desses manifestos, isso já dá uma ideia da dificuldade de construção dessa frente ampla, né? O Lula, por exemplo, não assinou o manifesto que o Haddad assinou, né, o Flávio Dino, enfim, outros líderes de oposição, e aí está tendo um debate aí muito grande, o Lula devia ou não devia ter assinado, o Lula tem ou não seus motivos, enfim. O outro é aquele movimento dos 70%, enfim, agora a discussão, quem vai para a rua, quem não vai, tem uma discussão muito grande na esquerda, né? O pessoal está dizendo que vai para a rua, é importante a gente lembrar que a gente está gravando esse programa na sexta-feira, o programa é postado no domingo, e justamente no domingo, para esse domingo, estão previstas essas manifestações, o pessoal dizendo que vai para a rua, e lideranças de esquerda, enfim, pensadores, analistas dizendo não é hora de ir para a rua porque tem a pandemia, a esquerda vai entrar em contradição com o seu próprio discurso do fique em casa para se proteger do vírus. Então, assim, eu acho que isso dá apenas a discussão de ir ou não ir para a rua neste domingo já dá uma amostra da dificuldade de você ter um comando, uma frente ampla, enfim, voltada para o mesmo objetivo, apesar de algumas divergências que parecem, certas horas, insuperáveis dentro da esquerda, da centro-esquerda, enfim, e do centro. Muito difícil, acho que que a gente viu até agora dá uma amostra da dificuldade de juntar todo mundo aí nessa frente ampla, tão falada, tão desejada, mas que pouca gente sabe como torná-la realidade. Cris, eu posso fazer só um adendo, só antes de ouvir a opinião do Alberto e do Taquinho. Acho que é legal fazer o paralelo entre essas manifestações que começam no Brasil com o que também tem acontecido nos Estados Unidos, por, enfim, outras questões, ou questões que tem paralelo também com a do Brasil, do racismo e tudo mais, mas a gente viu, tanto nos Estados Unidos, essa semana aqui na França, também manifestações. Me parece que há uma tendência global, apesar da pandemia, das pessoas irem para a rua. Era só isso que eu queria pontuar. Eu acho que a Cris colocou bem essa questão da dificuldade, né, da união da esquerda em termos programáticos, em termos ideológicos, etc. Mas eu acho que a minha visão é que também vai acontecer algum fato, tipo o que aconteceu nos Estados Unidos, tipo dos coletes amarelos na França, etc., que espontaneamente, dado a gravidade da situação, né, algum fato inesperado, né, vai acontecer que vai ser o catalisador de grandes manifestações, e a esquerda vai ter que se unir na prática, né? Se não se une em termos programáticos, ela vai ter que se unir na prática, porque assim, é isso que eu falei no início, assim, a situação está ficando insuportável. Ontem, por exemplo, foi um dia muito difícil para mim, porque assim, eu estava muito nervoso com uma série de situações. Eu estava igual a minha irmã, há um tempo atrás, aí, que ela estava arrancando os cabelos, eu tive de ligar para ela, para acalmar ela. Ontem eu estava assim. Aí uma amiga minha até me ligou, conversou comigo e tal, eu acalmei um pouco, mas é uma situação de tensão tão grande que eu estou vendo o que está acontecendo com todas as pessoas. Então, em algum momento, vai ter uma centelha que vai pôr fogo nesse país, eu acho. Porque, assim, é impensável, nunca na história desse país, né, para falar aquela famosa frase, nós tivemos uma situação tão crítica. Né? Nunca. Nem na década de 30, nem nada. Então, assim, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que é, mas que vai acontecer, vai. Mas olha, a união, acho que tem o mesmo fator, leva a uma coisa que o Taquinho até falou anteriormente, do Bolsonaro governar para a minoria. É o mesmo fator que leva o Bolsonaro a governar para a minoria, impossibilita a união da esquerda. Olha, a Rede, né? Alguns até podem... a Rede não é de esquerda. A Rede elegeu um deputado federal em 2018. Aí ela tem assento nessas negociações. O que é um deputado federal em 513? Tá, tudo bem, a Rede não é exemplo. Tá bom, o PCdoB elegeu 9 deputados federais em 2018.
O que é 9.513? Só que tem que ter assento nas negociações. Mas tem um governador relevante, Alberto. Tem um governador. Olha, ele é relevante dentro do nosso mundo. Ele não é conhecido nacionalmente, ele não tem intenção de voto nacionalmente, ele governa um Estado com poucos eleitores e economicamente fraco. Em termos, tá? Ele se colocou como candidato a presidente, é bem querido, bem quisto nos meios políticos. Tem expressão política. Enfim, eu não sou aqui porta-voz do Flávio Dino, mas ele é uma pessoa que tem se colocado, uma liderança que tem se colocado e obteve um reconhecimento, pelo menos, ainda que seja, como você falou, entre nós. Desculpa. Sim, mas isso que você falou convive com o que eu estou falando. O Estado é pequeno eleitoralmente, o Estado é economicamente fraco, ele não é conhecido nacionalmente e não tem votos nacionais. Tudo que você falou convive com tudo que eu falei. É nesse sentido que eu estou dizendo. O PCdoB tem 9 votos na Câmara dos Deputados. O PSOL tem 10. Além do PSOL ter 10, todos os deputados deles estão concentrados no Rio e em Minas. Dos 10, 7 deputados são não é um partido nacional, só que tem que ter assento para negociar uma política nacional. Então é impossível. Só a própria operacionalidade de uma reunião com tantas figuras irrelevantes, chefetes de grupos micro, né? Só a própria operacionalidade da reunião já é difícil. Se cada um for falar 5 minutos, se tiver réplica, vira 2 dias de conversa. Não dá para fazer isso. E é isso que permite, dado que você tem uma oposição fraca de um lado, é isso que permite que Bolsonaro governe para uma minoria. O problema, não adianta a gente achar que vai resolver isso de uma maneira voluntarista. Isso está baseado no sistema partidário brasileiro. O sistema partidário brasileiro é hiperfragmentado. É o único país do mundo que tem 16 partidos efetivos. Nenhum país tem isso. Em segundo lugar estão Holanda e Indonésia, com 9 partidos efetivos. 90% dos países têm até 6 partidos efetivos. O Brasil tem 16. Né? É a jabuticaba da jabuticaba da jabuticaba. Não existe como caracterizar isso. Se houvesse uma oposição com 2 grandes partidos, Bolsonaro estaria morrendo de medo. Essa oposição sentaria, negociaria e mobilizaria. Não ia precisar de torcidas organizadas. Torcidas organizadas são bacanas, mas são um mau caminho para a manifestação. Eles não têm experiência política de rua, de manifestação de rua. Eles têm experiência política, muitos deles, sem preconceito aqui, muitos são pacíficos, mas também tem muita gente de torcida organizada que são pessoas violentas. Já houve batidas na residência de líderes de torcidas organizadas. Uma vez eu vi uma matéria de televisão cheia de armamento dentro da casa do líder da torcida organizada. A torcida organizada não é a mesma coisa, por exemplo, do que as manifestações que ocorreram no Brasil no ano passado por conta da educação, que são manifestações políticas com pessoas que têm experiência de manifestação de rua. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado, na minha visão. O Alberto, é interessante isso que você está falando. O Lula, inclusive, essa semana, deu uma entrevista àquele site Metrópolis, e ele fala exatamente disso, dessa questão dessa dificuldade em função da fragmentação partidária. Ele dá até o exemplo dos Estados Unidos, que lá são 2 partidos, enfim. Agora, significa, então, com isso, com toda essa dificuldade, que nós não temos saída aqui, que as oposições ao governo Bolsonaro, e aí vai no plural mesmo, porque são vários tipos de oposição ao governo Bolsonaro, não tem saída. Aqui eu estou colocando uma pergunta. A gente não pode ver, por exemplo, um movimento como a gente viu no Chile, no final do ano passado, que fez aquelas manifestações de massa gigantescas e que, de fato, levaram o governo Piñera a uma série de mudanças. Ele atendeu a pautas importantes daquele movimento, que até onde a gente sabe, ou pelo menos eu sei, observando daqui de longe, com alguns amigos que eu tenho no Chile, que troquei algumas informações, foi um movimento que começou também por causa de um ponto específico, acho que o aumento das passagens de metrô. Aquilo foi ganhando corpo, foi ganhando adesões, de uma forma aparentemente não tinha um comando único de um partido, enfim, e foi ganhando corpo, parece que foi uma coisa meio que espontânea mesmo, mas que alcançou uma magnitude a ponto de provocar mudanças significativas e levar o Piñera a promover mudanças significativas, manifestações que tiveram ali alguns pontos de violência, mas que, no geral, foram manifestações gigantescas e pacíficas. A gente não pode ter isso no Brasil? É isso?
Olha, sim, é possível. Estou dizendo, a estrutura partidária nossa, o nosso sistema partidário, dificulta de uma maneira impressionante sentar, negociar e ter pontos. Todo mundo tem interesses divergentes. Se você tivesse todo mundo agregado num só partido, todo partido tem dois lados, um lado mais conservador, um lado mais à esquerda, um lado mais à direita. O partido era fazer uma composição ali e estava resolvido. Mas como é que a operação de uma reunião dessa, isso tem literatura sobre o assunto, operacionalizar a reunião é absolutamente impossível. Entendeu? Todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem réplica, todo mundo tem tréplica, não tem reunião. E aí cada um vai ter seu interesse. Um tem interesse em Minas, em São Paulo, em Minas, em Rio, outro tem interesse no Maranhão, outro tem interesse nacional, outro tem interesse... É impossível conciliar tantos interesses. Ninguém consegue. Operacionalmente é impossível. Alberto, eu concordo com o que você está dizendo, o Brasil tem esse problema estrutural, mas eu também concordo com a crise. Eu acho que a gente não pode também reduzir muito a análise apenas à dimensão dos partidos institucionais e a representação deles no Congresso. Acho que, enfim, existem forças que atuam politicamente na sociedade e que, muitas vezes, aliás, frequentemente, empurram os políticos, empurram os partidos, empurram o Congresso em uma direção contra a vontade, digamos, que eles poderiam ter de acomodar ou de, enfim, negociar ali dentro dos termos que já estão pré-estabelecidos. Eu não sei se vai acontecer isso no Brasil, mas eu não duvidaria dessa possibilidade. Eu acho importante a gente ver que houve uma primeira manifestação no domingo passado, uma manifestação que, no meu entender, teve uma adesão muito grande de setores da sociedade civil. Não que as pessoas tenham ido lá, mas que as pessoas apoiaram aquele movimento. Acho que existe ali condições para que, enfim, um movimento para remoção do Bolsonaro ganhe força. Pode ser que não aconteça, mas se isso ocorrer, se isso vier a ocorrer, pode ser que a oposição, Lula, Ciro, Marinas, PSOL, enfim, até a oposição de direita também, não é, o PSDB, eles podem ser obrigados a entrar nessa maré. Pode ser que não aconteça, mas eu gosto de não ficar só restrito no que ocorre dentro do parlamento. Eu, inclusive, estive no Chile em novembro do ano passado, antes de nós começarmos o Manhattan Disconnection, por uma coincidência, uma sorte, enfim, tinha um congresso que estava marcado para ir para Santiago na véspera do meu embarque, ele foi cancelado por conta das manifestações, e eu fui lá, e de fato, o partido que mais tinha incidência sobre os manifestantes é um partido que é absolutamente uma terceira força muito pequena no Chile, mas que manteve protestos, não apenas esse partido, vários grupos, mas eles mantiveram protestos por meses, até criaram inconvenientes, destruíram o centro de Santiago, havia praças ali que não existiam mais. Mas você vê que todos os partidos tradicionais, os dois grandes partidos, as duas grandes frentes tradicionais da política chilena, ficaram reféns e foram obrigados a ceder, foram obrigados a mover a sua posição diante de algo externo, algo que acontecia nas ruas, né? Olha só, veja... Vai lá, Taquinho. Estamos caminhando para o final, hein? Estamos caminhando para o final. É o famoso 20 centavos, né? Quer dizer assim, quem imaginava que 20 centavos fosse fazer tudo que fez no Brasil em 2013, né? E os 20 centavos no Chile também, porque as manifestações no metrô é o 20 centavos deles, né? Então, assim, e agora nos Estados Unidos, quer dizer, quantas pessoas morreram pela Covid, quantas pessoas morreram de violência, e aí uma morte em determinadas condições, ela é capaz de catalisar, né, todo um descontentamento que está represado. Então, assim, eu acho que o Alberto colocou essas coisas muito interessantes, da dificuldade, né, da gente ter uma mudança de cima para baixo, né? Mas existe toda uma possibilidade da gente ter uma mudança de baixo para cima. Eu acho que é isso que a Cris estava falando, e eu acho que nem é que eu acredito, eu acho o seguinte, é impossível que isso não ocorra nesse quadro de deteriorização das condições sociais, econômicas, ecológicas e tal do Brasil, né? Então, assim, eu imagino que alguma coisa vai acontecer que eu não sei o que é, e que vai fazer esses partidos, né, irem para a rua de vez de ficar sentado no bastidor,
discutindo essas reuniões que são impossíveis aí de ser coordenadas. Olha, eu vou falar minha fala final, hein? Para 2013, né? 2013 aconteceu aquelas manifestações e depois nós conhecemos a barafunda no qual o país se meteu. Não foi só por causa das manifestações de 2013. Em seguida tivemos uma eleição, a eleição foi apertada, foi contestada. Quer dizer, aquelas manifestações de 2013 sem a filtragem do sistema político, um sistema político completamente desorganizado, no que tange, sempre, para mim, o foco é muito claro, ao sistema partidário. O problema nosso chama-se sistema partidário. Elas não foram filtradas. Os políticos, por que eu dou tanta atenção aos políticos em Brasília? Porque eles são pagos para fazer política. Eles fazem política em horário integral. Quem vai à rua não faz política em horário integral. Nós não fazemos política em horário integral. Então, sempre as decisões políticas consequentes que irão permanecer estão nas mãos de quem faz política em horário integral. Por isso que um sistema precisa ser processado, por isso que manifestações precisam do seu devido processamento por dentro do sistema político. Não tem saída. Paciência, é um princípio da realidade, lamento. Não há saída, né? Era isso que eu tinha para falar na intervenção final. Concordo com o Alberto. Está acabando, né? Eu só quero dizer o seguinte, que você deixou, Alberto, um excelente gancho para a gente continuar no próximo programa essa discussão. Eu ia falar que eu concordo com o Alberto, mas que eu não ia entrar mais para a gente continuar essa discussão que poderia dar horas de programa. Algumas pessoas comentam dizendo que tinha que ter mais tempo de programa, a gente também não vai deixar as pessoas muito tempo ocupadas com isso. Mas falando de comentários, era isso que eu queria dizer, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no canal do Alberto e não deixem de deixar seus comentários. Como eu falei semana passada, nós lemos todos os comentários, aqueles que dizem que tem que ficar mais tempo, aqueles que concordam, que discordam da gente, é muito legal. Então, é isso. Curtam, compartilhem e obrigado. Olha, promessa é dívida, vamos fazer um programa longo um dia. Vamos fazer um programa longo um dia. Falou. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.